Então, é uma grande questão em diversos setores, né, em diversas regiões do México. No caso de Jalisco, né, que é onde aconteceu essa operação e onde atuava principalmente esse cartel Jalisco Nueva Generación, é um estado onde tem muitos desaparecimentos e os familiares dessas pessoas acreditam que tenham a ver com o crime organizado. É um dos estados onde realmente mais desaparecem pessoas. Criaram uma promotoria de pessoas desaparecidas somente para Jalisco. Essa promotoria tem um registro de valas comuns que foram encontradas com restos mortais de pessoas. Então, dos motivos para falarem, né, que essa questão dos cartéis que são sanguinários é justamente pelo caráter em que acontecem esses assassinatos, com corpos expostos, pessoas decapitadas. Desculpa se eu vou ferir sensibilidades agora, mas assim, bolsas encontradas com pedaços de corpos, é realmente uma coisa muito brutal, muito dolorosa e que os números são assustadores. Assim. Eu estava vendo o registro, né, dessa questão das fossas comuns. Desde 2018 são 226 fossas encontradas. Somente em 2025 foram 53 fossas comuns encontradas. Então, existem diversas organizações de familiares em Jalisco, principalmente, que são de pessoas que são consideradas pessoas buscadoras. Então, tem as mães buscadoras. Eu falei com uma integrante de uma organização chamada Familiares Unidos por Nossos Desaparecidos de Jalisco, e eles vão, assim, com paz, para cavar, para tentar encontrar esses corpos. Essa, inclusive, foi uma discussão depois da morte del Mencho, porque o Estado afirmou que se a família pede o corpo, né, eles entregam o corpo para o enterro, tudo, e isso foi algo que o cartel sistematicamente nega para as famílias, né, que não sabem aonde estão os corpos dessas pessoas desaparecidas. Somente em Jalisco o dado é de 16 mil pessoas desaparecidas. Desses 16 mil são 14 mil homens. No México também é um número muito significativo, um total de mais de 130 mil desaparecidos. Então, o cartel, como eu mencionei, né, tem essa atuação em lugares de pouca ausência do Estado, em que conquista a população, consegue captar jovens para iniciar, né, nessas atividades armadas. As pessoas têm muito medo, de certa forma, já se acostumaram em grandes centros urbanos a lidar com esse tipo de violência. Então, essa pesquisadora com quem eu conversei, que teve que cancelar a passagem de ônibus, ela me disse: eu não dirijo em estrada. Não tenho, assim, tem lugares por onde eu sei que eu não dirigiria em estrada. Tento pegar ônibus de companhias que eu sei que são as mais seguras, que têm segmento por satélite. Não viajo de ônibus de noite. Então, e assim, ela nem está em Jalisco, entendeu? Mas existem essas precauções de gente que mora em estados perto de Jalisco, de quem se acostumou a ter ações violentas do crime organizado. E essa mãe buscadora, por exemplo, dessa organização, dos Familiares Unidos, disse: meu filho desapareceu em 2011, não sei em que contexto, ela acredita que tem a ver com o cartel, diz que já foi ameaçada diversas vezes para parar de procurar, assim, com ligações telefônicas ameaçando ela de morte, mas que vai continuar procurando. E o que ela descreve nesse contexto é tristeza, essa sensação de que essa situação de violência nunca vai acabar, e é uma pessoa que está articulada com outros familiares desaparecidos em Jalisco, e que o que descreve é medo. Medo de sair na rua, sair de carro e ter o carro parado, fazerem descer e incendiarem o carro, no melhor dos casos, né, se não acontecer nada com ela. Então, essa é a situação. Em relação à pergunta de soberania, queria só falar que eu acho que essa operação, por parte do governo do México, é uma maneira de conter as ameaças, né, de responder e também de dar uma parada nas ameaças dos Estados Unidos, de vocês não fizerem alguma coisa, nós vamos fazer. Eu imagino que a partir do momento que os Estados Unidos tenham ajudado com informação de inteligência sobre onde estava El Mencho, tenha aumentado a pressão para o México agir. A gente viu em diversas reportagens de veículos americanos nos últimos
nas últimas semanas, que há essa pressão por parte do governo de Donald Trump para poder atuar nas operações terrestres, buscando cartéis, buscando laboratórios de droga no México. A presidente Cláudia Sheinbaum até agora tem resistido muito a isso e fez muita ênfase nesse discurso após essa operação, de que foi uma operação planejada e executada somente por forças mexicanas e não com a presença dos Estados Unidos. É uma operação que vai dar um alívio para o governo mexicano, que, enfim, está capturando o líder mais procurado do país de cartéis, mas é uma pressão que não deve acabar. E uma última coisa que eu queria colocar em perspectiva, né, porque a gente vê para esses crimes tão sanguinários no México e acha que é uma coisa muito distante da realidade brasileira, mas muitas coisas que acontecem lá, inclusive comparando números, e até para responder essa questão do narco-estado, eu me faço essa pergunta sobre o Brasil, sobre se é tão diferente, né? Porque a gente vê essa questão, veículos incendiados, bloqueando ruas, bloqueando estradas. A gente já viu isso no Brasil, agora recentemente, com a operação contra o Comando Vermelho. Eu lembro de ter visto isso em São Paulo, em 2006, quando o PCC conseguiu parar a cidade incendiando ônibus. Eu lembro de estar de carro e ver um ônibus incendiado na minha frente, na Vila Madalena. Ou seja, a gente também convive com uma violência muito brutal. Estava vendo nessa comparação do número de desaparecidos. No México, o cálculo é que 10 mil pessoas desapareçam por ano. No Brasil, é 80 mil. Então, assim, o México vive uma situação muito grave, mas e no Brasil? A gente vive uma situação talvez ainda mais grave. A gente está falando de 213 milhões de habitantes no Brasil, 133 milhões de habitantes no México. No Brasil, 80 mil desaparecendo por ano, no México, 10 mil desaparecendo por ano. Então, proporcionalmente, o Brasil está muito pior. E essa questão da... Não, rapidamente, não, só para cumplicidade do narco-estado, né, existe sim indícios e muitas denúncias de cumplicidade dos políticos com o crime organizado, e a informação que eu tenho desses especialistas é que houve uma mudança de orientação em relação ao anterior governo do Manuel López Obrador, que é aliado, inclusive, do mesmo partido da Cláudia Sheinbaum. Ele tinha uma política chamada abraços no balaços, que é abraços e não balas, então era vista como uma política mais tolerante com o crime organizado, e que no governo de Cláudia Sheinbaum está havendo muito mais operações de apreensão, até para confiscar navios com combustível ilegal entrando no país, e inclusive afetando políticos envolvidos com o tráfico de drogas. Essa é a informação que me passaram.